Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós nessa manhã. Saudações, queridos. Que alegria poder reunir mais uma vez para a gente celebrar a nossa salvação e para meditar na palavra de Deus, que é poderosa para nos dar vida, nos dar força, orientação, correção, instrução e educação na justiça. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus nessa hora. Minha Bíblia está aberta aqui no Salmo 34. Enquanto você encontra esse texto, eu quero expressar minha gratidão à Lília pela mensagem de ontem e também pela lição apresentada hoje. Eu vi que outros escreveram aqui no chat que foi uma maneira linda, maravilhosa de a gente ter o conteúdo essencial da lição. Que o Senhor te abençoe, te use e te proteja sempre, Lília. E fiquei pensando, se você aprendeu a falar o português tão bem, até com palavras difíceis aqui, eu também posso, assim, aprender russo, ucraniano, e por que não inglês, né? Obrigado por dar esperança. Vamos então, eu quero ler um versículo da palavra de hoje, do Salmo 34. Aí está um imperativo, no versículo 8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu quero me deter ou me ater a essa declaração, a esta ordem divina. Olha, a palavra de Deus é perfeita e toda a palavra de Deus é extremamente útil. Eu aprendi a atentar para isso. Algumas coisas que às vezes a gente vai levando como sendo apenas mais uma das palavras bonitas, ou como que conselhos, mas eu aprendi que nós não podemos desprezar uma vírgula da palavra de Deus. E se há uma ordem para que se prove e se veja que Deus é bom, é porque de alguma forma está havendo talvez negligência, talvez nós não estejamos nos esforçando para exercitar isso. Sabe? Tem hora que dá vontade de bater na minha filha mais nova. Por que que ela não tem coragem de comer banana com aveia? Tem coisa mais deliciosas do que uma banana amassada com garfo, depois colocar aveia e você comer. Isso antes do cuscuz com ovo, logicamente. Duas delícias aqui. Como que minha filha Letícia não tem coragem de comer caqui? Prova! Ela olha e diz, sabe? Como que às vezes as pessoas rejeitam coisas que são boas? Existem tantas coisas deliciosas e que nossos filhos não querem comer. Lógico, a gente não vai forçá-los a comer cenoura ralada, né? Nem beterraba ralada. Isso não são coisas boas. Eu não vou forçar minha filha a cozer. Eu não vou dizer, prove e veja que é bom, porque realmente não é. Eu engulo esse negócio porque eu preciso. Mas não é bom. Agora, um caqui, uma banana com aveia, um cuscuz com ovo, e outras frutas deliciosas, uma manga, tá? Tantas outras frutas, todas são deliciosas. Então, aqui nós temos uma ordem, prove. Essa é a mensagem de hoje. Não é mamão com açúcar, também não é nada complexo, mas é uma mensagem para, se a mensagem da vida, para a gente focar a nossa religião nisso. Deus é bom. Provem e vejam. É necessário provar e ver que Deus é bom. Essas palavras são de alguém que acaba de testificar dos favores de Deus. Se você ler nos versos anteriores, você vai ver aí Davi relatando que Deus acolheu a ele quando ele o buscou, que Deus o livrou de todos os seus temores. Aí no versículo 7 ele diz assim, esse aflito clamou a Deus e ele o livrou de todas as suas tribulações.
ele também considera que o anjo do Senhor se acampa, né? Verso 7 que fala isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, ele está apresentando provas, evidências dos atos de Deus que testificam que Deus é bom. Claro, quantas vezes a oração foi ouvida? Quantas vezes você conseguiu chegar em tempo de não perder o trem ou o avião? Correu? Quantas vezes você conseguiu ser atendido quando era impossível? Quantas vezes a cura? Quantas vezes as bênçãos na lavoura? Quantas vezes a chuva na hora certa? Quantas vezes o fogo, o incêndio é apagado? Quantas vezes a mensagem vem ao encontro da necessidade? Quantas vezes você tem aquela resposta nas páginas sagradas, no sermão, na circunstância, e você declara: Deus é bom, Deus é lindo, hein, Val? Deus é lindo. Quantas vezes você tem a oportunidade de declarar que Deus é bom? Sim, Deus é bom e ele deseja que sua bondade seja provada e apreciada. Essa é a mensagem para nós pensarmos. Deus deseja que a sua bondade seja provada e apreciada. Um dia Moisés chegou para Deus e disse: Senhor, me deixa ver a tua glória. Eu não sei o que Moisés tinha em mente, mas eu imagino ele queria ver aspectos da aparência visível de Deus. Deus então responde para Moisés: eu vou fazer passar sobre você toda a minha bondade. Está em Êxodo 33, versos 18 e 19. O que Deus está mais interessado a mostrar para nós? A sua bondade. E essa bondade foi vista por Moisés, foi notada por Moisés. Moisés se prostra de joelhos e vê que a glória de Deus reflete não uma luz, não uma coisa que tem que ver com o que é visível, mas se reflete no caráter, no que Deus é. E a coisa mais importante que Moisés pôde notar de Deus, a coisa que Deus julgou mais importante que Moisés soubesse e que nós soubéssemos, é que ele é bom. Não é interessante isso? Farei passar a minha bondade. Eu não quero que você veja se eu tenho olho, pé, orelha, mão. Vai para a fenda da rocha, porque eu vou passar e você vai olhar as minhas costas. E eu farei passar a minha bondade. Revelarei o meu caráter para você. E Moisés se prostrou e declarou: Deus é bom, clemente, benigno, e deu glórias e glórias. Coisa linda aconteceu. A própria revelação do verdadeiro caráter de Deus leva a gente a se curvar diante dele, a declarar digno ao Senhor de receber a adoração. A ele pertence a glória e o louvor. Por isso que nós adoramos, amamos muito alguém que é bom, muito bom. Você adora chocolate? Você adora dormir? É bom comer? É bom viajar de férias, visitar amigos, tantas coisas que são boas, mas nós precisamos experimentar isso e dizer: eu adoro aquele que é bom. E as obras de Deus, naturalmente, são boas. Eu encontrei no livro Caminho a Cristo uma declaração interessante na página 9. Na verdade, o primeiro parágrafo do livro Caminho a Cristo, a primeira página do livro Caminho a Cristo, fala assim: olhe para as coisas maravilhosas e lindas que há na natureza. Observe como, de forma surpreendente, elas se adaptam às necessidades das pessoas e de todos os seres criados. O brilho do sol e a chuva que alegram e refrescam o solo. As colinas, os mares, as planícies. Tudo isso fala do amor do Criador.
Quanto mais você estuda a natureza, isso por seus olhos ou pelo laboratório de biologia, da química, mais você vai se encantar com as surpreendentes adaptações que existem para que a vida permaneça. Nós sabemos, por exemplo, que Deus criou o mundo perfeito e este mundo era maravilhoso para nós vivermos, sem nada das coisas que hoje nos fazem bem, inclusive o uso da tecnologia, conforme mencionou inicialmente o pastor Wagner, mas tudo aquilo que a família humana de fato necessitasse para uma vida plena e feliz. E mesmo depois do pecado, a gente sabe que houve necessidade de adaptações, de produção de espinhos, de ervas daninhas. A cadeia alimentar foi modificada, animais sobrevivendo a partir de comendo outros animais. Mas tudo isso vai se verificar que se tornou uma necessidade para a sobrevivência. Os espinhos são necessários em um mundo onde existe seca, onde existem variações climáticas. As ervas daninhas se tornam, por exemplo, maravilhosos meios de medicamentos, né, fitoterápicos para a saúde das pessoas e dos animais. As mudanças de estações, todas elas são necessárias. Assim, uma variedade, mas a ordem é que Deus nos fala por meio do livro O Caminho a Cristo. Olhe para as coisas maravilhosas e lindas que há na natureza. Você precisa aprender a notar. Aí, ver como Deus é bom. Veja a abelhinha sobre a flor. Você sabe a importância das abelhas para a vida da gente, para o meio ambiente? Você sabe a importância das árvores para a nossa vida? Sabe a importância dos morcegos para as florestas? Eu passaria aqui muito tempo. Aliás, eu não, porque eu não tenho conteúdo para saber sobre isso. Eu estudo teologia, mas os estudantes aí da biomedicina, da biologia, de outras áreas aí das ciências exatas, eles vão trazer muitas coisas maravilhosas. Então, esse é o primeiro ponto que você deve considerar. Deus é bom e tudo que ele faz é bom e perfeito. Você precisa entender isso. A vontade de Deus é perfeita. Tudo que Deus faz é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito provém de Deus. Mesmo que, às vezes, ele permita que nos venha... O sofrimento tem que ser visto como algo bom. Nós estudamos há um ano a lição da Escola Sabatina, o tema bíblico do crisol, e nós vimos que os crisóis são muitas e muitas vezes poderosos instrumentos de Deus para nos fazer o bem. Então, mesmo que passemos por situações difíceis, temos que entender que é Deus sendo bom quando essas coisas acontecem. Este é um conceito bíblico, é um conceito universal. Eu falo aqui, todo o universo de céu, todos os planetas têm isso em mente. Deus é bom, é um conceito invariável. Esse conceito não pode ser alterado pelas circunstâncias. Quando tudo está certo, Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas quando, na nossa concepção, algo deu errado, está diante da tragédia, Deus é bom. No livro de Naum, no primeiro capítulo, no versículo 7, está escrito assim: Deus é bom. Ele é refúgio no dia da tribulação. E ele conhece os que nele se refugiam. Veja, o fato de que Deus é bom, que isso é imutável, não depende de circunstância, não é alterado pelas circunstâncias, não impede de eu enfrentar as tribulações na vida. Portanto, você precisa vigiar, atentar, para que nunca dê ouvidos às insinuações de Satanás. Cuidado com as insinuações de Satanás.
quando você estiver no vale da sombra da morte, ou quando você estiver no deserto da vida. Satanás chegar para você fizer você duvidar da bondade de Deus, não dê ouvidos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se curar o câncer, Deus é bom. E se Deus não atender aquela oração de curar o câncer, Deus é bom. Se o emprego, se a porta de emprego se abrir, Deus é bom. Mas se você for dispensado, também Deus é bom. Se você for demitido, Deus é bom. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Essa é uma música linda que diz: eu o adoro, eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus, e Deus é bom. Eu o adoro, morrendo, sendo queimado, sendo enforcado, sendo morto, sendo mergulhado na água como Anabatista. Deus é bom. Sendo devorado no Coliseu Romano, Deus é bom. Perdendo o emprego, perdendo a dignidade, perdendo tudo, Deus é bom. Jamais duvide de que Deus é bom e que Ele ama você desesperadamente. Quando ao seu redor as circunstâncias lhe cercarem e você ficar ao ponto do desespero, nunca esqueça. Deus ama você. Deus ama desesperadamente você. É fácil notar que Deus é bom quando tudo está dando certo. É fácil notar que Deus é bom quando a oração é respondida da forma que nós desejamos. Mas é tentador pensar que Deus abandonou, que Deus esqueceu, que Deus está distante. É tentador pensar que, diante do caos, a tragédia, os acusadores têm razão e o teu Deus, onde está? Agora, você precisa provar isso. Deus é bom. Deus é tão bom que eu levanto à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Está no Salmo 119, versículo 62. É algo tão bom que a minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 42, verso 2. Imagine sede e água. Imagine como a água corresponde à sede. Imagine você sedento, horas, procurando água para beber. Deus é tão bom, mas é tão bom que uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza da santidade do Senhor. Deus é tão bom que eu declaro: ó Deus, eu te busco ansiosamente. Meu corpo te almeja como terra árida. Eu quero tanto, Deus. Deus é tão bom que eu quero que o meu coração se agrade do Senhor, certo de que Ele satisfará os desejos do meu coração. Deus é tão bom que eu digo assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está guardada no meu coração. Deus é tão bom que nós levantamos madrugada para o buscar. E é melhor do que aquela sensação gostosa de estar debaixo do edredom numa madrugada de inverno. É gostoso ficar dormindo. Mas quando o Senhor me acorda,
ou cochichando no meu ouvido, ou pelo despertador do celular, e ouço uma voz que diz, tá tão bom ficar dormindo, eu imediatamente digo, é muito bom dormir, mas Deus é melhor. Estar na presença de Deus é a melhor sensação da vida. É bom estar aqui, declarou Pedro, quando levado para o Monte da Transfiguração, experimentou uma amostra do que é o reino de Deus, na presença de Deus. E Pedro disse, é muito bom estar aqui. Vamos fazer uma tenda para a gente ficar aqui. Quando Ellen G. White teve o privilégio de experimentar a vida na presença de Deus, lá no céu, ela não quis voltar mais para cá. E quando voltou, tudo parecia trevas, o mundo era tão escuro. Mas nós temos que ficar aqui. Mas mesmo estando nessa terra, nós podemos sim testemunhar isso, provar, atenta, fica atentando, anota o pedido que você faz e veja como e quando Deus responde para você. Veja o benefício que o sofrimento provocou em você. Quantas bênçãos você recebeu na situação de sofrimento, na condição que você não queria para você, mas que vem e você aprende lições. Há certas coisas na vida que tem que acontecer, porque se não acontecerem, outras não acontecerão. Deus é bom. Nós adoramos Deus. Eu adoro Deus. Ele é tão bom que eu troco a noite de sono para ficar na presença dele. Ele é tão bom que eu levanto madrugada para buscá-lo. E eu recebo o refrigério de sua presença por seu Espírito. Deus é tão bom que nós o buscamos antes e acima de todas as coisas. E é importante você saber e considerar que Deus é melhor do que a sua igreja. Tem gente brigando pela igreja. Como dizemos por aí, mata e morre pela igreja. Mas a igreja, sem Deus, é hostil. Não é o melhor ambiente para se viver. O melhor ambiente é a presença de Deus. E a igreja tem limitações de oferecimento de bondade. Chega um ponto da vida que a igreja não vai corresponder mais aos seus anseios. Você pode ter aderido a uma ideia religiosa, você pode ter abraçado um corpo de doutrinas, você deve ter experimentado uma vibe legal em um tempo, convivendo com os jovens da igreja, com a galera que faz a reunião de sábado à noite, com o violão, que tem clube, que tem encontros maravilhosos, sensações, emoção, lágrimas, namoro. Mas ela não vai atender aos anseios da alma, não vai fazer o que a presença e a palavra de Deus farão. Tem muita gente saindo da igreja, porque tem muita gente saindo da igreja de Deus porque não conheceu o Deus da igreja. Vou repetir, tem muita gente saindo, abandonando a igreja de Deus, porque não conheceram, não experimentaram o Deus da igreja. A igreja é um meio e não um fim. O fim é Deus. A igreja existe para trazer o evangelho, para nos dar a oportunidade de fortalecermos-nos mutuamente, para adorarmos Deus, para vivermos a religião do céu, não a religião da igreja. A igreja tem que ser regida pelo Espírito de Deus. Ele é o grande líder. Então, existem pessoas que conhecem doutrina, normas, regulamentos, histórias de movimentos religiosos, mas não têm intimidade com Deus. Vivem como as virgens nécias.
tem a lamparina, se mantém acesos. E por vários fatores se mantêm firmes na igreja, mas não têm uma experiência pessoal, não conhecem Jesus, não provaram, não sabem dizer o sabor, as nuances do sabor de Deus, trazendo uma linguagem aqui bem humana. Por que existe muitas vezes a lacuna perigosa, o abismo, né, na juventude cristã? Falando dos adventistas do sétimo dia, por exemplo, eles estão envolvidos na igreja, que os pais o levam, tem o departamento da criança, tem clube de aventureiros, depois tem clube de desbravadores, mas as estatísticas mostram que há uma lacuna, há um vácuo entre os 18 anos até os 29 anos, quando alguns desses jovens que abandonaram a igreja, lá na frente, caem em si e voltam. Mas há muitas igrejas sem jovens, especialmente igrejas que trabalham com temas tradicionais, que têm uma mensagem tradicional, como aquela que a Lídia pregou ontem, aquela uma mensagem que expulsa muitos jovens que não tiverem fundamentos. Os jovens são facilmente influenciados pelas mensagens de Satanás, disseminadas nas universidades, nas ruas, nos filmes, nas séries, nos livros que leem, na cultura que lhes cerca. Então é preciso investir nisso. Outro dia eu falei na igreja, nós temos um lindo programa chamado Projeto Eu Conheço a Minha História. Isso é indispensável, é necessário para nossos filhos, mas, por favor, que nós, como instituição, família, igreja e pais, casa, não nos esqueçamos que não é conhecer a nossa história que vai fazer nossos filhos serem felizes e permanecerem firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. O que fará isso é nossos filhos conhecerem a Deus, provarem e verem que Deus é bom. Porque a igreja é boa enquanto existe clube, a igreja é boa enquanto o pastor é bom, o pastor vai embora muitas vezes e alguns saem da igreja. O irmão não corresponde à expectativa e sai da igreja. É maravilhoso conhecer a nossa história. Saber que há um fio profético que nos liga desde Sete até o tempo final. Mas isso não vai manter gente firme na crise final. Isso vai fazer até permanecer a esperar o noivo, mas não vai entrar para o encontro com o noivo, porque é nécio. Não conhece o noivo, vai dizer, eu não conheço você. Você não me buscava ansiosamente. A gente não se falava. Você não tinha aquele encontro marcado que o pastor Bulhão falou no livro Conhecer Jesus é Tudo. Você não tinha aquele encontro certinho com a gente. A gente não se conhece. Aqui é só para quem é íntimo meu, para quem é conhecido e para quem eu conheço. Eu não conheço você. Então, precisamos fazer isso, desenvolver a nossa experiência com Deus. Adquira livros que lhe ajudem a conhecer Deus. Participe de momentos que lhe ajudem a conhecer Deus. Dê ênfase na sua religião no fato de que Deus é bom. Diga para as pessoas, Deus é bom, Deus tem poder. Clamou este aflito, e ele me socorreu e me livrou de todas as minhas tribulações. É a mensagem do Salmo 37, 34 que nós lemos. Precisamos aprender a gostar de Deus. Repito, acostumar com o seu sabor, entre aspas. Não ficar viciados, mas dependentes de Deus. Nossa querida, saudosa Sandra Povas declarava, pastor, eu sou viciado na sala 57. Ter essa dependência. Mas boa não é a sala 57. Bom é Deus, que cria a sala 57 para nós. Eu estava andando na praia, pensando nessa mensagem, e o Senhor me trouxe um insight, me pediu para compartilhar sobre o pastor do Salmo 23. O Salmo 23 fala que o pastor dá suprimento de tudo aquilo que eu necessito. Eu não sinto falta de nada. Eu sou levado para repouso numa situação confortável, águas tranquilas, pastos verdejantes.
Ele me conduz para um lugar de descanso, refrigera-me a alma cansada. Eu sou conduzido pela vereda da justiça, ele me conduz por amor do seu nome. Se eu tiver que passar por momentos dramáticos da vida, chamados de vale da sombra e da morte, eu não preciso temer, porque ele me protege. Ele me dá consolo, seu bordão, seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transborda. Ele me concede vitórias diante dos meus adversários, meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo do Espírito. E ainda, o Salmo termina dizendo, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão ou me perseguirão todos os dias. Igual alvo, habitarei na casa do Senhor, na presença do Senhor, para todo sempre. Veja, a gente olha para o Salmo 23 e se depara com coisas desejáveis, coisas deliciosas. E a tendência da nossa mente imediata é focar nas coisas boas que nós recebemos de Deus. Mas o que o Senhor me chamou a atenção foi, não são as coisas boas que eu devo querer. Eu devo querer o pastor. Bom é o pastor que me dá todas essas coisas. O foco não pode ser nas bênçãos de Deus, mas no Deus da bênção. Eu gosto da versão daquela música, eu esqueci o nome da música, baseada em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo se humilhar. E aí fala, um trecho da música fala, se meu povo buscar a minha face ao invés de minhas mãos, então eu os ouvirei. Buscar Deus e não as mãos dele. O que é bom não é o que Deus vai dar para você. O que é bom é Deus na tua vida. A sua religião, concluindo aqui agora, provem e vejam que Deus é bom. Como é que eu vou provar? Bom, uma das sugestões foram aquelas. Foi aquela lá que a gente viu do livro Caminho a Cristo. Estude a natureza. Atente. Eu estou falando para você anotar a pedido que você faz. Tome nota das manifestações de Deus no dia de hoje. Lembre das coisas do passado. Veja quantas coisas maravilhosas ele fez. Veja o que bem resultou até as tragédias que você experimentou na vida. Nesse mundo onde Satanás faz tantas obras terríveis em nós. O pecado nos destrói, nos assola, nos leva a sangrar por dentro e por fora. Mas mesmo nessas circunstâncias, Deus é provado que é bom, se manifesta para nós. Então veja isso. Estude, medite, concentre-se e deseje Deus, experimente Deus. Coma essa banana com aveia. Não fique na impressão que não é bom. É bom sim. Será que tem alguém aí assistindo agora que diz, também, Letícia está certa, eu não como banana com aveia. Você está doido? É uma delícia. Amassa essa banana com garfo, depois coloca aveia, ainda coloca 2 ou 3 colheres de mel puro, verdadeiro, e come aquilo. Aquilo é tão bom, é tão delicioso e faz tão bem. Mas Deus é melhor que banana com aveia? Muito melhor. Concluindo, portanto, prove e veja que Deus é bom. Experimente isso. Número 2, não permita que as tribulações da vida ofusquem esse fato. Nada pode fazer você duvidar de que Deus é bom. E aprenda a provar a bondade de Deus em cada circunstância boa, nas coisas boas que acontecem. Mas também nas coisas que aparentemente não são boas, mas que vão se resultar em coisas boas. E faça desse tema o ponto central de sua religião, de sua fé. Bom é Deus. E não a religião. Bom é Deus.
e por sua ligação com Deus, você pratica a religião e as coisas da religião de Deus. Deseje Deus. Clame para que Ele encha você do seu Espírito. Ele quer encher você do seu Espírito Santo. Clame pelo seu Espírito Santo. Clame a Ele. Deseje isso. Acorde madrugada para buscar o Senhor. Um dia, Arenei Baltazar Oliveira foi tomado pelo Espírito, pensou na bondade do Senhor, que nos dá força e vigor. Quantas são as obras do Senhor, de tal forma que ele pegou trechos dos Salmos. Que darei ao Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. E eu não posso explicar tal milagre. Dar a vida por mim, pecador. Deus é tão bom, que nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. E Paulo diz assim, se Deus não nos negou nem seu Filho Jesus, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Confie em Deus. Não sei o que você está passando agora. Não sei se está chorando, se está sangrando aí. Com base num sermão que eu ouvi há 1 ano, pela irmã Kelly, eu sei o que é sofrimento, sei o que é sangrar, mas também sei dizer, Deus é bom o tempo todo. Virou até frase de filme, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Por isso, eu quero encerrar minha mensagem hoje apelando isso a você. Clame para que Deus mostre a sua bondade para você. Clame para que o Espírito Santo traga Deus para dentro de você e você vive essa experiência linda de experimentar a bondade de Deus na sua vida. E o segundo apelo, louve a Deus nessa hora. Como gesto de adoração, eu pedi para que o pastor colocasse este hino que nós vamos cantar agora. Salmo dos Salmos. Cante mesmo, cante, erga sua voz agora. Cante esse hino, chore, emocione-se. Deus é lindo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Pastor, depois do hino a gente faz a oração final. Mas vamos cantar, que é parte dessa mensagem, declarando que Deus é bom. O meu guia e rei, o Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz, minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor, sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo,
Senhor é bom, e eu posso dizer para meus irmãos que eu provei e vi que o Senhor é bom. Ao longo desses 27 anos de caminhada, eu nunca pude ver o contrário dessa realidade. E mesmo nos dias de maior dor e sofrimento da minha vida, eu provei a bondade do Senhor. Ele me dá força, vigor, sua palavra é como a luz que conduz os meus passos. Eu não temerei diante dos sofrimentos, porque estarei seguro sob suas asas. Seu perdão é completo. O Senhor enche nos meus lábios de sorriso. O Senhor restitui a alegria da salvação. Clamou este aflito, e ele o ouviu, acolheu em seus braços e o livrou de todos os seus temores e todas as suas tribulações. Nenhum bem ele deixa faltar aos seus filhinhos. Ele cuida dos passarinhos, dos pardais sem valor monetário, mas de valor de estima para o Criador maravilhoso. Ele faz conta da rolinha com seus ninhos. Ele conta os fios de cabelo de nossa cabeça. E ele garante que nunca vai nos desamparar. Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos, ó Rei das Nações. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu és Deus, o Criador. Nós nos curvamos ao nos defrontar com tua bondade revelada para nós. Deus clemente, Deus misericordioso, Deus que perdoa, Deus que não inocenta o culpado, mas que está junto do transgressor para reerguer, para resgatar. Deus clemente, benigno, revela hoje uma vez mais a tua bondade para nós e nos faz viver a alegria dessa realidade. A igreja é boa, mas Deus é melhor. A sala é boa, mas Deus é melhor. Riqueza é boa, mas Deus é melhor. É Deus quem nos dá todas as coisas. Nós não queremos as bênçãos do salmo. Nós queremos o Senhor do salmo. Ó bom pastor de nossa alma, conduz-nos hoje, seja nosso Deus hoje. Faz-nos estar em tua presença e, consequentemente, desfrutar tudo que o Senhor tem para nós. Faz-nos experimentar o sabor de Deus, provar que o Senhor é bom. Faz compreender isso e ter uma religião alegre, feliz, vibrante, dentro deste fato, dentro dessa premissa imutável, universal, absoluta. Deus é bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? É verdade, é. Obrigado, meu amigo, obrigado. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, querido? Eu também amo você. Muito obrigado mesmo. Muito bom estar aqui. Você Louvado é a parte seja visível de Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, amado. Ó, beijo no coração, viu? Que maravilha, hein? Deus é bom. Só Ele é plenamente bom. Que coisa boa, né? Isso é bom, isso é bom. E aí, já apresentei para vocês as atividades, as prioridades da sala 57, e agora você vai entender que a sala, ela funciona em cima de 4 reorganizações ou aprofundamentos, ressignificação de conceitos cristãos fundamentais para a caminhada. São esses aqui, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável.
Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Em cima dessas 4 ênfases que estão aqui, ó, vida no Espírito, ou comunhão com ênfase no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. Quando nós trabalhamos essas quatro reorientações da palavra, é muito comum que você, membro da igreja, ouça determinadas coisas que são ditas aqui, que você fala assim, rapaz, nunca ouvi dizer isso na igreja. Porque nós temos escavado profundamente isso aqui. Na igreja, às vezes não dá tempo da gente fazer isso. A dinâmica da igreja presencial não tem esse lastro de 3 horas de culto. Alguns falam, a sala 57 é muito longa, assim, é uma classe, é uma escola. E nessa escola nós temos exatamente o tempo para poder esmiuçar, né, mastigar isso aqui, ó, mastigar. E quando a gente descobre as entranhas disso com mais profundidade, aspectos na vida acontecem fruto dessa própria mastigação, né? Degustação, processo digestivo, literalmente, dessas ênfases aqui, ó. Se alguém perguntar para o pastor Wagner, qual é a parte mais importante da sala? Não, para mim não são os testemunhos, não são as mensagens, não sou eu, não sou nenhum pastor aqui. A parte mais importante da sala é que você entenda a ressignificação desses 4 conceitos aqui. Que na compreensão da sala 57, ao isto acontecer, o processo de transformação acontece, né? Jesus lhe concede o Espírito Santo para que o Espírito Santo lhe conceda Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, né? O próprio Cristo, o sacerdote, oferece o Espírito para que o próprio Espírito ofereça Cristo para nós. Essa interdependência inseparável está na figura do candelabro no santuário celestial, que alguém pode discordar de mim, mas para mim é o móvel mais importante do santuário, porque é por causa do candelabro que eu obedeço à lei. É por causa do candelabro que eu obedeço à lei. Para mim, ele é o mais importante. Valida a lei de Deus, inclusive. Então, aqui no amor incondicional, a gente tem aprendido que eu posso amar a qualquer pessoa quando o alvo da minha relação com essa pessoa é a salvação dessa pessoa que ainda não conhece Jesus. E esse amor é recebido de Deus, é um dom que eu ofereço gratuitamente como recebi. Por isso eu amo você. Eu amo você, está dizendo assim, rapaz, eu faço qualquer coisa, me disponibilizo, me desgasto para que você seja salvo, até morro para que você seja salvo, assim como muitos mártires no passado entregaram a vida para que a gente tivesse essa liberdade aqui agora. Amor incondicional. É o amor que entrega tudo e não espera nada em troca. Ixi, nós vamos recapitular algumas ênfases dessa na semana que vem, e você vai ver como Deus leva a sério esse negócio do amor. E aí a comunhão aqui, a gente tenta orientar nesta área da comunhão, que a comunhão precisa levar à semelhança. O processo pelo qual o Espírito Santo trabalha em nós, amados, é para que haja semelhança com Jesus. E muitas vezes a gente corre o risco de transformar a Bíblia, oração, jejum, coinonia, reuniões como essa, cultos da igreja, com um fim em si mesmo, achando que essas coisas, por si só, podem provocar a semelhança de Jesus, com Jesus. Estas coisas são as ferramentas na construção da nova casa que é você, da nova casa que sou eu. Quem
provoca essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Ele quem transforma. E o que ele usa? A Bíblia, a oração, a coinonia, o jejum, reuniões como essa, reuniões da sua igreja local, escola sabatina, pequeno grupo, pregar a palavra do Senhor, todas as ferramentas possíveis, práticas espirituais, ele vai usar para fazer a moldagem da nova peça, como oleiro. Mas quem provoca a transformação é o Espírito Santo. Todas essas coisas, sem ele, não transformam. Então, a comunhão aqui, a gente orienta para mais da comunhão de estar na presença, é a comunhão de ser parecido com. Na missão atrativa, nós instigamos aqui, aprofundamos a ideia de que missão é para todo mundo que é parecido com Jesus. Percebe isso? Eu recebo o Espírito de Cristo para ter Jesus, para ser semelhante a Ele. Se sou semelhante a Ele, eu amo como Cristo amou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando essas coisas estão em comunhão, acontecendo, eu me torno parecido com Jesus. E aí, esse parecido com Jesus vai praticar a missão. E aí, tudo que um parecido com Cristo faz é missão. Nós não podemos reduzir missão apenas a dar estudo bíblico, ou pregar aqui na sala, ou fazer 10 dias de oração, ou fazer uma série de evangelismo. É reduzir demais o conceito. Missão é tudo que você, parecido com Jesus, porque ama como ele amou, porque tem o Espírito que ele enviou, tudo que você faz por causa disso é missão. Missão. Por isso, a missão, no conceito da Sala 57, é ser atrativa. Ou seja, para aqueles que forem suscetíveis à voz do Espírito, você vai atrair como um imã. Mas essa própria missão, ela também é refratária, porque quem não aceitar vai se afastar. Mas o processo é atrair todos através desta bondade que o pastor pregou aqui hoje. Né? Então, essas são as significações, a grosso modo, que a Sala 57 trabalha todos os dias. É a parte central do processo, objetivo, propósito, finalidade dessa sala. É isso aí. Dentro desse aspecto, deixa eu dizer uma coisa para você que está adorando conosco. É possível que eu diga coisas aqui, que eu faça afirmações aqui, que você nunca ouviu. E que estão nos livros, estão na Bíblia. E que você fala assim, meu Deus do céu, eu nunca ouvi isso. Por isso, o processo é ressignificar, estudar profundamente estas 4 ênfases. Se você for numa sala de apologia à saúde, por exemplo, que há muitas, você vai ouvir coisas sobre saúde que você nunca ouviu antes, porque eles estão escavando muito mais esse conceito. Se você for numa sala que estuda a escatologia adventista, você vai ouvir coisas sobre profecias e compreender coisas sobre profecias que você nunca compreendeu ou ouviu, porque esta sala, sobre escatologia, profecia, ela se detém a esmiuçar aquele assunto. E muita coisa que você nunca se deparou, muita coisa da nova compreensão daquela profecia, não porque é nova, mas porque nunca foi estudada ou estudado, você se depara e diz, rapaz, eu não sabia que era assim. Então, é claro que quando você vem para a sala e você esbarra na reorientação desses princípios aqui, é comum que você não ouça coisas e afirmações com as quais eu não posso transigir, com as quais eu não posso negociar. Essas afirmações são necessárias para a nova compreensão, ou para a compreensão daquilo que já estava e que não era profundamente estudado, porque a sala tem esse propósito. Não que a igreja tenha uma falha, não que a igreja não estude, mas é porque a sala tem esse propósito aqui. A igreja fala sobre essas coisas, a igreja prega sobre essas coisas, a igreja escreve sobre essas coisas, e aqui nós nos aprofundamos nelas.
Não que o que a igreja, porque tem que, né, comunicação, né? Não que o que a igreja seja não seja profundo, mas é que quando a gente estuda, ensina, explica, passa tempo aqui, a compreensão fica mais clara. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, vai parecer em algum momento que nós estamos sendo duros ou que nós estamos sendo incisivos demais. E aí me perdoe, irmãos, me perdoe se em algum momento eu, pastor Wagner, no desejo muito grande de que você entenda coisas tão preciosas para a igreja, para você, pareça ter a verdade absoluta, ou pareça arrogante, ou pareça que parece querer ser melhor do que alguém, ou agora ter uma coisa que ninguém mais tem. Me perdoem se eu passo essa impressão, em alguns momentos que eu sou mais incisivo aqui nas abordagens, mas eu vou dizer por que não, eu vou explicar. É o meu desejo que você compreenda isso. Tem a ver com o meu desejo de você compreender isso. A gente não tem a pretensão de ser melhor do que ninguém, de parecer arrogante, de querer ter o absoluto na mão da gente. Mas quando eu ouço, estudo e vejo determinados assuntos que não são compreendidos por nós, eu fico desesperado porque eles são essenciais. E a gente está lidando com a salvação ou perdição. E para explicar o que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu passei 20 anos sem pregar sobre o Espírito Santo. 20 anos. Eu não estou mentindo aqui. Eu nunca preguei um sermão sobre o Espírito Santo em 20 anos como pregador. Se eu não fosse um pregador, e como ancião sempre fiz semana de oração, vigília. Nunca fiz uma semana em 20 anos sobre o Espírito Santo. Nunca fiz uma vigília em 20 anos sobre o Espírito de Deus. Não me recordo muito de estudos que eu dei sobre o Espírito Santo, porque ele fica lá no final do Ouvindo a Voz de Deus. Aí eu me deparo com essas verdades. Eu me deparo com textos que dizem coisas absolutamente importantes a esse respeito, e às vezes quando eu vou apresentá-los aqui, pode transparecer alguma arrogância, mas não é. É só o desejo de entender com vocês coisas essenciais, porque a gente não está lidando aqui com outra coisa, senão com a salvação ou perdição de pessoas e com a minha própria. Se eu pareci isso para você em algum momento, me desculpe. Não é a minha intenção. Tá bom? Grande abraço para você que acompanha a sala e muito obrigado pela sua participação de sempre. Irmã Cecília Pessoa da Silva, abre o seu áudio, lindinha. Bom dia, irmã, tudo bem? Bom dia, pastor, com alegria. Bom dia, sala 57, bênção do Altíssimo. Essa irmã é fofinha. O senhor é bom. Eu posso perguntar para a senhora tranquilamente, quantos aninhos a senhora tem? No mês que vem eu vou completar 74. 74 anos. Uhum. Eu vou pedir a liberdade. Quando minha mãe e meu pai eram vivos, eu pedi a bênção para eles, tipo, benção pai, benção mãe. É benção mesmo, né? Era o nosso costume. Não é querer errado, é que a gente aprendeu a falar benção e não quer mudar isso, né? Benção, irmã Cecília. Me abençoa, benção. Deus lhe abençoe, sempre. É uma benção, vocês são uma benção. A senhora é catarinense, né? Uhum. Sim. Olha, mas a senhora já foi perigosa um dia, hein? Uhum. Menina, essa irmã uma vez pegou uma arma. E o que a senhora fez com essa arma, irmã Cecília? Como é que foi isso? Não, eu tinha uns 8 anos e meu pai tinha uma arma e eu nunca tinha visto arma, né?
e ele deixou no quarto, no quartinho lá, em cima de uma mesinha, e estava conversando lá no outro lado, e estava todo mundo lá, e só eu lá. E eu vi aquilo lá, eu digo, nossa, o que é isso? Aí eu peguei a arma, assim, fiquei olhando, e aí comecei a mexer no gatilho, que hoje eu entendo que é gatilho, né? Comecei a mexer assim, aí puxei, o tiro saiu na parede, por, acho que uns 2 dedos, ou 3 no máximo, não pegou nas costas da minha irmã, eu tinha matado na hora, uma irmã mais velha que eu, né? Mas eu levei uma surra bem grande. Apesar da surra, a senhora consegue ver nessas coisas os pequenos cuidados de Deus, né? O Na vida tempo da senhora. A senhora andando aí no que foi criada em sítio, andando no mato, a senhora passa ao lado de uma cascavel. Não, é assim, a gente pegava a fruta do pé verde, a gente aprendeu, né? Pegar a fruta do pé verde e colocar assim no meio dos capins sequinhos lá no mato para madurar. Aí eu fui lá ver se estava madura, e eu me abaixei assim, de joelhos, né? E fui pôr a mão. Aí, de repente, eu escutei tipo um chacoalho, assim. E quando eu olhei, eu nem me mexi, por Deus, eu tinha uns 8 anos. E eu olhei para o lado, era uma cobra enorme, foi passando assim, e eu fiquei quietinha. E hoje eu entendo que o anjo de Deus estava ali cuidando de mim, ela podia ter ficado e ter morrido ali mesmo, né? O cascavel passou e foi embora. E a gente andava descalço pelo mato, trabalhava na roça, né? E nunca fomos picados por uma cobra. Não é que não tinha, era cheio. Mas o Senhor cuidou o tempo todo da gente. Porque a senhora reconhece, né, irmã, que é Deus quem cuida. O Moreira falou aqui hoje, muito, o único plenamente bom é Deus. Porque eu sou pastor, né, e às vezes aí você vê na igreja tanta dificuldade, irmãos discutindo com o outro, às vezes o irmão cai em pecado e acontecem tantas coisas que a gente precisa ajustar, mas a igreja é o caminho pelo qual o Senhor trabalha conosco. A igreja é boa, mas plenamente bom é Deus que nunca vai errar conosco, né? Isso é muito, muito lindo. A senhora, a primeira fase da vida da senhora como cristã, a senhora foi da Igreja Assembleia de Deus. Um abraço para os irmãos das igrejas evangélicas que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos a essa reunião. Espero que você esteja apreciando muito esta oração. Senhora, a primeira fase da experiência da senhora foi na Igreja Assembleia de Deus. Eu quero mandar aqui um abraço para a irmã Lucineide, lá de Fortaleza. Ela é membro de outra denominação, mas ama a Sala 57. Olha que legal. Lucineide, ó, um abraço no seu coração. Muito obrigado pela sua presença, viu? A senhora passou quanto tempo na Igreja Assembleia de Deus? Eu não lembro bem, mas uns 3 anos, 2, 3 anos, eu passei já em São Paulo, né? Já estava em São Paulo. A senhora estava em São Paulo e havia um desejo muito forte no seu coração de saber mais, né? Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. E eles não conseguiam me explicar, porque nem ele, nem o pastor sabia, né? Das verdades de Deus. E eu sempre queria. E eu ficava triste, porque eu não conseguia. Aí foi morar uma senhora, a irmã Valdelice, que agora já descansou em Cristo, e eu ia descendo no dia de sábado à tarde, de cima, eu morava em cima, né, e ela chegou ali para falar da palavra de Deus para a filha dela, Maria, né, e eu ia descendo e eu ouvi, ela falou assim, só que eu esqueci o verso, hoje eu não lembro mais. Ela leu um verso ali para a filha dela e aquilo me chamou a atenção. Eu parei e perguntei para ela me explicar, pedi para ela me explicar o significado daquele verso. Aí ela prontamente puxou a cadeira, senta aqui, e eu sentei e ela começou a me explicar, e prontamente já perguntou se eu queria estudar a Bíblia. Eu digo, é o que eu mais quero entender a palavra de Deus. Aí ela me colocou em conexão com a
com a Dirce, né? A irmã Dirce, que hoje não mora aqui, mora lá para o interior. E aí a Dirce começou a vir estudar a Bíblia comigo. E eu comecei a entender a palavra de Deus. Naquele tempo tinha uma programação, uma semana de evangelismo, com o pastor, me fugiu da mente o nome do pastor, eu esqueci, e no Santo Antônio, né? Aí ela me levou lá, e eu comecei a ter contato com os irmãos lá, e ia ter um batismo, e eu já estava chegando na metade do estudo. Eu não tive dúvida. Eu digo, vou me batizar porque essa é a verdade. E aí teve o batismo, nós nos batizamos. Aí eu tinha uma irmãzinha que eu sempre falava de Jesus para ela quando eu era da Assembleia, né? Aí depois que eu me batizei, aí ela veio me contar que estava indo numa igreja. Eu digo, filha, você não faz ideia. Eu descobri uma coisa nova. Eu descobri agora eu descobri a verdade verdadeira, está tudo dentro da Bíblia. Eu quero levar você numa programação, você aceita? Vamos comigo? Vamos arrumar um estudo do jeito que a irmã arrumou para mim? Arrumar para você? Aí eu levei ela veio, eu levei ela na programação, aí nós marcamos o estudo com ela, né, para ela estudar, porque a minha sede era por exemplo, eu estou aprendendo, eu não vou ficar só para mim, eu vou avisar as pessoas do perigo que elas estão correndo, né? Elas precisam descobrir este tesouro que Deus me mostrou para mim, que é a palavra de Deus verdadeira, né? Aí eu chamei ela foi, marcou estudo, só que ela pegou e ela ficou assim, desesperada, porque ela estava começando na outra igreja, né? Ela disse, meu Deus, se for a mentira, e agora? E a confusão? Aí ela fez um pedido para Deus. Deus disse que nós podemos fazer prova do amor dele, né? Aí ela falou assim, e era no domingo, ao meio-dia, que tinha marcado o estudo com ela. Aí ela disse assim, Senhor, se esse estudo que essa moça vem me trazer é a verdade, então, Senhor, ela marcou comigo meio-dia, que os ponteiros do relógio não adiante um segundo, nem esteja atrasado. Tem que ser um ponteiro em cima do outro, o grande em cima do menor. Se ela chegar, é a verdade que ela vem me trazer. Se não, esquece. Eu nem aceito. Aí, quando chegou meio-dia, 12... Irmã Cecília, peraí. Sim. Ela fez um voto. Porque a senhora descobre a verdade através dessa irmã. Quando a gente fala descobre a verdade, é que a irmã era assembleiana e ela descobre coisas que são novas na compreensão da Bíblia e que, de repente, a igreja não ensinava isso. E a irmã ficou muito curiosa. E aí chamou uma amiga, disse, olha, conheci coisas novas aqui. E essa irmã também, muito fiel, disse, não, peraí, eu já sou cristã. Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou aceitar essas coisas? Eu preciso saber se Deus é que está movendo isso. Ela fez uma prova, irmãos. Ela fez uma prova, ela disse, meio-dia, não era meio-dia e 15 segundos, não era faltando 15 segundos para meio-dia. Quando um ponteiro caísse em cima do outro, a pessoa tinha que chegar na casa dela para fazer o convite. E como é que foi que aconteceu isso, dona Cecília? Quando chegou no domingo, ao meio-dia, quando os ponteiros se posicionaram perfeitamente, corretamente, a Dirce na porta, oi, que ela olhou, ela estremeceu, ela disse, meu Deus, esta é a verdade, entra, minha irmã. E aí a Dirce começou a dar o estudo, ela tomou a decisão, ela trabalhava numa firma, foi uma época que era o desemprego, estava geral, e ela trabalhava nessa firma, e ela começou a estudar, e já começou a chegar lá, e já falar com todo mundo, do que ela descobriu, né? Aí, as pessoas, imagina, você vem falar dessas coisas, de sábado, dos mandamentos de... Que isso? Nós estamos numa época de falta de emprego, você vai perder seu emprego. Ela disse, não importa. Ela pediu a conta, chegou lá e pediu a conta, eu quero guardar o sábado. Deus mostrou o sábado na Bíblia. Falou para o gerente
né? Deus me mostrou o sábado, eu creio nessa verdade e eu quero guardar. Então, o senhor pode me mandar embora. Nossa, se escandalizou todo mundo. Sábado não dá camisa para ninguém, você vai ver, desemprego, você vai ficar lá, ó, sem nada. Ela disse, não importa. E foi passando os dias, levou 2 semanas, e ele não mandava embora. E nós todos, com os irmãos, todos nós orando por ela, né? Tempo todo o tempo. E levou 2 semanas, aí o patrão chamou. Todo mundo, vai mandar embora, vai mandar embora. Aí era no tempo da datilografia, né? Aí ela chegou no escritório, o patrão olhou para ela e disse, você tem datilógrafo? Ela disse sim. Então, a partir de hoje, teu sábado está livre. Você vem para o escritório trabalhar. Para o desespero daqueles lá que desprezaram, né, a palavra de Deus. E todos eles, de um por um, foram mandados embora. E ela permaneceu. Ela só saiu de lá quando ela entrou na obra de Deus para fazer o trabalho missionário com o pastor Balduino. Né? E assim... Que legal. O que eu vejo muito lindo nisso aqui é que a senhora conhece a verdade, já chama outra pessoa, essa pessoa aceita a verdade, movido por um sinal claro de Deus, e essa pessoa já chega no trabalho pregando o evangelho e promovendo isso. E é exatamente isso, irmãos, porque a Sala 57 estamos em movimento. É porque quando a gente vem pelo Espírito Santo, amigo, não tem esse negócio. É o movimento que o Senhor causa mesmo. Você tem ideia como é que quando Deus entra na vida da gente, a irmã tinha um lote e ela tinha que construir uma casa. Certo? Aí em São Paulo mesmo, né, irmã Cília? E ela tinha que comprar uma casa. Mas ela tomou uma decisão muito interessante e eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que ela vai explicar para a gente o que representa, o que significa essa imagem, que daí nós já vamos entrar na história dessa serva de Deus aqui na sala. Mas olha que legal, essa imagem aqui, ó. Irmã Cecília, que imagem é essa? Essa imagem era um sonho meu depois que eu conheci a Igreja Adventista. Era um sonho de fazer alguma coisa para mostrar para as pessoas, para tocar no coração das pessoas. E aí eu tinha que construir pelo menos um cômodo para mim, né, no terreninho, mas eu disse primeiro, eu vou fazer o muro. Aí Deus me deu tudo, né, na minha mão, pelo poder de Deus, e eu construí esse muro. E aí o meu filho, ele naquele tempo ele lia bastante e tudo, mas mesmo assim ele sempre foi um desenhista, sempre desenha, nunca aprendeu a desenho, a professora sempre mandava eu pôr na escola de desenho, mas eu nunca consegui, né? Mas mesmo assim. Aí eu disse, filho, quando o muro estava pronto, agora está nas suas mãos. Faça o desenho. Ele disse, mãe, eu dei o desenho para ele, que é o jeito que era para ele fazer. Ele foi fazendo, desenhou tudo tranquilo, desenhou tudo. Quando chegou na hora da tábua dos 10 mandamentos, ele desenhou a primeira parte, né? Aí depois ele disse assim, mãe, tem uma coisa que puxa na minha perna para baixo. E chorou. E depois levou 30 dias. Nunca o muro, nunca ninguém riscou o muro. E o primeiro desenho que fizeram ali, fizeram Deus, naquele muro branco, né? E aí ele foi desenhando, lá já tem anos que está o desenho lá, e as pessoas ficam olhando, lendo, né? Então, eu sempre me preocupei com as coisas de Deus, sabe? Não que eu sou melhor que ninguém, não sou nada, eu posso ser pior do que todos os nossos queridos irmãos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É para isso que Deus nos colocou aqui. Não é para bonito. É para nós pensar nos outros. Enquanto nós cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. O tempo todo o tempo. Mesmo em lutas, como o pastor pregou ali, o amor de Deus está na frente de tudo, cuidando de nós. Mesmo na dor, na angústia, na tristeza, ali está a mão do Senhor nos guiando e moldando o nosso caráter. E é através da luta que Ele molda o nosso caráter. A senhora poderia ter construído o primeiro quarto da senhora.
mas a senhora construiu o primeiro muro e providenciou uma pintura que pregasse o evangelho. Eu fiz um quartinho. Porque primeiro vem o reino de Deus, né, irmã? Primeiro o reino de Deus. Primeiro. Depois as outras coisas se seguem. A senhora conheceu Silvana, e Silvana, a senhora começou a dar estudo bíblico para Silvana. Silvana está aí do lado, é a esposa do Rogério. No domingo eles vão testemunhar conosco aqui na sala. E a senhora começa a evangelizar Silvana, Silvana se converte e manda o link da sala para a senhora. E a senhora entrou na sala 57 a primeira vez, e como é que foi que a senhora se sentiu mesmo? Teve um negócio aí da pipoca, como é que foi isso? O primeiro dia, eu assisti, mas não caiu a ficha. Eu assisti, daí quando chegou na hora da pipoca, eu disse, meu Deus, tudo bonito, mas daí vem essa barulhão, bagunça, eles estão bagunçando tudo. Nossa! Aí, quando chegou no segundo link, caiu a ficha. Caiu a minha ficha. Foi aí que eu disse comigo mesmo, este é o meio, não tenho dúvida, pelo qual Deus levantou para reavivar aqueles que querem ser reavivados pelo poder de Deus. Eu não tive nenhuma dúvida disso, e não tenho. E aí eu comecei a enviar o link e já explicar para os meus contatos, né, o significado da sala 57, para eles entrar, porque é o meio que Deus usou para nos reavivar. Deus está usando para nos reavivar. Eu não tenho dúvida. E aí eu já pedi para uma pessoa, porque eu não sabia, né, fazer a lista de transmissão, aí eu pedi para a Silvana fazer a lista de transmissão para mim, e graças a Deus, agora eu mando todo dia, de madrugada, eu só mando de madrugada o link, que é para ver quem está assistindo, quem não, né? Mas Que dia. A senhora manda de madrugada para saber quem está assistindo, né, mano? De madrugada, todo dia de madrugada, porque a gente ora antes para entrar na sala, estuda lição, essas coisas. Hoje eu perdi a hora de estudar lição antes, né? Mas eu gosto de estudar lição antes da sala. Orar e tudo antes da sala. A senhora, eu vou mostrar aqui uma imagem da senhora. A senhora sempre foi missionária, né, irmã? Sempre missionária. Aqui a senhora está entregando o livro missionário, e aqui a senhora está pregando, ó. Que coisa mais lindinha. Quase do tamanho do púlpito, hein, dona Cássia? Olha que lindinho, ó. Tá mandando a palavra aí, ó. A senhora sempre foi ativa, mas a senhora disse que quando entra na sala, a missão tomou uma outra proporção. O que aconteceu com a senhora com essa relação à missão? Como é que é isso? A diferença de como eu era, e depois que eu conheci a sala, eu conheci um ser poderoso. O Espírito Santo de Deus, que eu não sabia. Né? A gente ouvia falar sobre o Espírito Santo, mas era uma coisa superficial, não era com profundidade, como é o nosso Pai Celestial, como é o nosso Salvador Jesus Cristo. Assim é o seu Santo Espírito, que está aqui na Terra, né? E eu conheci o Espírito Santo, passei a orar mais, de madrugada eu quase não levantava para orar, eu passei a orar de madrugada, porque é o melhor horário de se conectar com o nosso Deus, é de madrugada, não é no outro horário. O outro horário tem que ser consequência da madrugada, tem que ser a continuação da madrugada, né? Então, é tudo diferente, ficou tudo diferente depois da sala. Uma bênção do Altíssimo para nós, é o Espírito Santo que está movendo a sala, é Deus que está falando com nós diretamente através da sala. É maravilhoso, é diferente, é tudo diferente, né? Até para a gente levar mensagem para as pessoas, é diferente, né? Entregar os livros, o grande conflito, não dá para parar, não tem jeito. O Espírito Santo... A senhora ganha, eu vou perguntar, não tem importância nenhuma, a senhora ganha quanto mesmo?
o salário mínimo. A senhora compra livro do Grande Conflito para distribuir sempre? Mas tem que comprar. Não dá para ficar sem livros. E como é que a senhora faz ganhando um salário mínimo para comprar os livros? Deus multiplica. Ele multiplica para a gente, né? E tem outra... eu me fugiu da mente, outra que todo mês a gente... Todo mês, não, de 3 em 3 meses, eu esqueci. Não tem importância. Tem outra coisa que ela faz com o dinheirinho dela de 3 em 3 meses. A senhora vai lembrar já, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Ela me diz bem assim, ó, pastor, a gente tem que deixar de gastar dinheiro com coisas que a gente não precisa, para sobrar dinheiro para o que a gente precisa. Então, a irmã economiza de um salário mínimo, ela tira dízimo, ela tira oferta, e ela economiza, ou seja, deixa de comprar coisas que não são essenciais para sobrar o dinheirinho dela, para ela comprar o livro, porque a senhora não sai de casa sem livro missionário. Não dá para sair, não dá. Porque ao nosso redor, as pessoas estão morrendo enquanto nós estamos preocupados com nós mesmos, com a nossa barriga, né? E as pessoas estão morrendo. Jesus já está vindo. Nós temos que apurar rápido, nós não temos muito tempo nesse mundo. As pessoas precisam entender da verdade de Deus. Aonde quer que nós colocar nosso pé, nós temos que avisar elas do perigo que elas estão correndo. Porque se nós não avisar, nós estamos correndo um perigo pior, porque nós somos sabedores da verdade. E isso tem que amar o nosso próximo, né? E o Espírito Santo faz isso em nós, né? É maravilhoso. A senhora decidiu sair de porta em porta, e Deus deu uma experiência linda para a senhora, porque a senhora foi entregar o livro no portão de uma casa onde uma senhora estava. A senhora lembra? O que aconteceu com essa senhora quando a senhora foi entregar o livro, já nessa experiência de ouvir a voz do Espírito Santo, de entender melhor quem ele é, de ter essa experiência pessoal com ele? Como é que foi a entrega desse livro na porta da casa dessa senhora? Eu ia subindo para um bloco de prédio, onde tem as meninas que a gente estuda a Bíblia, né? Inclusive uma já terminou, né? Estudo. E eu fui para lá levar os livros, para entregar lá naquele bloco de prédio, lá onde eu conhecia eles. Porque se a gente não tiver conhecimento lá, eles não deixam a gente entrar para fazer o trabalho missionário. Eu digo, mas eu vou em nome de Jesus. Aí eu passei da casa, né? Aí o Espírito Santo me tocou, volta. E tinha aquela senhora no portão, ela nunca sai, mas aquela hora o Espírito Santo mandou ela sair. Eu voltei e fui entregar o livro. Nossa, ela levantou o livro para cima e disse, é o que eu pedi, acabei de pedir a Deus, uma resposta. E a senhora me trouxe essa resposta, eu digo, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, né? E agora eu já pego o contato da pessoa, já procuro pegar o contato e conversar com ela, oferecer o estudo, mandar o link direto, porque o link é para todo lugar, né? Eu já incentivo as pessoas, porque através da Sala 57, eles começam a aprender melhor sobre as coisas de Deus, e sobre o que tem que ser feito, né? Porque as pessoas, às vezes, tão leigas, elas não sabem, e a gente tem que avisar elas, porque se nós não aproveitar, nós vamos ser pegos de surpresa, já, não vai demorar. Então, nós temos que sair, Deus está mandando nós sair na rua, no meio da multidão, levar mensagem. É isso que Deus está mandando nós fazer. E muitos de nós, às vezes, estamos dormindo no sono da morte. E Jesus disse, desperta, tu que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará, né? É maravilhoso, é gostoso, é doce, levar mensagem para as pessoas, é doce demais, como o melhor mel que a gente já comeu. Levar o sorriso delas. Ei, pastor Delmar, não dá vontade de dar glória a Deus, pastor?
E vi o testemunho de uma senhora tão doce, né? Nem Marcos Magalhães, é bênção, né? Vamos trazer seu testemunho aqui, servo de Deus. Mara Magalhães e Marcos Magalhães, irmãos, viu? Irmãos, você vai ver o milagre na vida desse Marcos aí, que Deus fez, está aqui na sala adorando com a gente sempre. Louvado seja o nome de Deus. Quer dizer que essa senhora estava dentro de casa e ela orou a Deus. Vou lá para fora e preciso que o senhor fale comigo e me mande de alguma forma uma mensagem para mim. A senhora ia passando daquela casa, o que a senhora ouviu? O Espírito Santo falando, não foi? Opa, volta. É para aquela senhora lá. E aí, quando a irmã vai se aproximando, sabe o que essa pessoa ouve, Eli Lopes? Ela ouve. A senhora que estava no portão ouve. Assim, ó. A serva do Senhor está chegando para te entregar a mensagem. A menina ouve no portão. Essa que vem aí é a serva do Senhor. Ela pediu dentro de casa. A irmã ia passar. Mas como ela entendeu que tem que ouvir a voz do Espírito Santo, ela ouviu o Espírito Santo falar assim, ó, aquela senhora, volta e entrega o livro. Porque estava movida pelo Espírito Santo, irmãos. Isso aqui é novidade de vida. É novidade. É assim no Novo Testamento. É assim no Novo Testamento. Veja Simeão. Simeão está no templo e Deus disse para ele que antes dele morrer ele veria o ungido do Senhor. Deus disse para ele, é só você ler lá em Lucas. E quando você vê Simeão indo para o templo, onde ele encontra Jesus Cristo no templo, no dia da sua circuncisão, o texto bíblico diz claramente, movido pelo Espírito Santo, Simeão foi para o templo. Irmãos, a característica do crente, da dispensação do Espírito é ser movido por ele. É ser movido por ele. Coisas assim, ó. Coisas desse modelo aí. Sábado por volta das 13 horas, eu estava voltando da minha igreja e o Marcelo e a Silvana iriam testemunhar ontem, mas o senhor quis outro caminho para a reunião de ontem, e eles vão entrar na reunião de domingo que vem. E eu liguei para o Rogério para a gente falar sobre a reunião. Estava bem numa hora que a senhora estava fazendo trabalho missionário numa casa. Como é que é o nome daquele moço lá? Rodney. Por que a senhora foi na casa do Rodney? Porque já havia algum tempo que a senhora queria ir lá, né? Por que a senhora queria ir lá? Porque é o seguinte, ele é uma pessoa tomada pelo inimigo, né? Sofredor. E uma vez, quando eu comecei a visitar a Silvana, né? Aí ela começou a comentar sobre ele, e eu digo, tem que ser feito, me veio na mente, tem que ser feita alguma coisa por ele, né? Aí, essa vez só deu certo agora, né? Ele corria da Silvana, corria do Rogério, e aí, quando eu cheguei, né, eu digo, tem que ser feita alguma coisa por ele. Aí nós oramos, jejuamos durante a semana, e em oração, porque essa casta de demônios não é fácil, não é com qualquer coisa, né? E nós precisamos ser perseverantes no trabalho. Aí nós nos preparamos no sábado, depois da escola sabatina, do culto lá, né, na igreja. Eu digo, agora é hora, vamos embora. Aí eles sugeriram para nós já ir direto, vamos direto. Nós já estava aí, né, enjoando para, né, chegar lá. Aí, aquele dia, nós chegamos lá, ele costuma sair, né? Eu digo, mas o Espírito Santo não vai deixar ele sair, ele vai esperar nós, né? Deus é Deus e ponto final. Aí, nós chegamos lá, ele estava lá embaixo trabalhando. Aí, nós se preparamos, né? Para expulsar o inimigo mesmo.
Em nome do Senhor Jesus. Jesus adiante o tempo todo, né? Aí ele lá embaixo, ele estava lá embaixo. Aí começou a gritar lá, a mãe, aí a gente ia descer lá embaixo, mas daí a mãe já começou a chorar, não vai, e tudo. 40 anos, rapaz, meu Deus. Aí aí chamou, Roger, venha, sobe aqui. Eu falei, no dia que nós estamos aqui. Aí, sobe aqui, ele não sei o que, aí vem subindo, aí quando ele botou o pé no degrau, silenciou. Ele subiu, passo a passo. Chegou, sorridente, nos cumprimentou, pegou na nossa mão. Ele não faz isso. Ele corre, e ele estava drogado, mas ele ficou normal. Deus acalmou ele, e nós começamos a falar com ele. Ele aceitou estudar a Bíblia. Sábado é dia de estudo com ele. Agora a mãe, a Silvana liga para ela para ver como é que está. Ele está totalmente calmo, né? Ele xingava ela, cuspia no rosto dela. 40 longos anos. Um rapaz formado. Olha o que o diabo tornou ele escravo, né? E sábado vai iniciar o estudo com ele. E Deus vai fazer uma obra na vida daquela família. Ela fez um propósito com Deus. Se Deus desse aquele terreninho, aquelas casinhas, tem 3 casas de aluguel, mas não pode alugar por causa dele, né? E ela fez um propósito com Deus de nunca cobrar aluguel. Uma mulher tão humilde. E Deus está operando na vida dela agora, né? Eu tenho certeza absoluta, o Senhor viu, né? Orou com ele. Lá naquele dia o Senhor ligou para lá, né? E orou com ele. E ele está totalmente calmo, tranquilo. Deus está operando na vida daquele moço e daquela família. Deus entrou com providência na vida deles. Irmã, deixa eu perguntar, a casa que a senhora mora é perto da casa dele ou é distante? Não, fica lá em Osasco, aqui em Ribeirão Pires. Fica lá pro lado de Osasco que eu moro, lá pro outro lado. Quantos anos a senhora tem? 73, o mês que vem 74, graças a Deus. Mas não é muito trabalho para a senhora sair lá de Osasco, longe, pegar ônibus para ir lá para a casa dele para libertar esse moço? Trabalho é ver as pessoas morrendo sem socorro de Deus, porque nós não vamos levar mensagem. Esse é trabalho. Lá, olha a bondade. Eu pego o trem, aí peguei uma caixa, botei no carrinho, eu tenho carrinho, sabe aquele carrinho que a gente puxa? Caixa pesada? E que a gente não tem peso. Eu enchi de roupa, porque aqui a gente está fazendo um trabalho com os mendigos na rua, né? A gente levou alimento, só que daí não tinha roupa suficiente. Eu falei para o senhor que os irmãos tiraram as blusas, estava um frio sábado de noite, né? E aí eles tiraram as blusas para dar para eles, nós tínhamos que fazer o trabalho, e cadê as roupas? Aí eu trouxe um pouco de lá, a Silvana está juntando um pouco de cá, e sábado nós vamos fazer entrega para eles de mais alimento e roupa. Peraí, a senhora vai para longe de casa, ainda vai com livro num carrinho para ir distribuindo até chegar lá no estudo bíblico. No trem é o melhor lugar de distribuir livro. É no trem, de conversar com as pessoas. Porque de lá leva quase uma hora para vir até aqui, né? Então dá tempo a gente conversar com bastante gente, né? Falar do amor de Deus. Quantos anos a senhora tem, lindinha? Vou fazer 74. Quem, Keila? Ô, Keila, mora longe, no outro lado da cidade. 75 anos, pastor Gilberto Ludogério. Sai com caixa de livro para dar estudo bíblico para um rapaz drogado no outro canto da cidade. E eu pergunto assim, mas não é trabalho? Trabalho é não ir. Trabalho é não ir para lá. 75 anos, Eli. 75 anos, Josineide. Ô, Odilon, ô, Aline, 75, irmão. Hein, Sâmia? 75 anos. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o mover do Espírito Santo. É assim que funciona.
Irmã Cecília, a senhora está disparando um monte de coisa boa no coração da gente. Porque, na verdade, a vontade que dá é entrar nessa telinha aí e apertar a senhora, e beijar, e cheirar, porque a senhora é muito lindinha. Tem uma pessoa aqui que está com saudade da mamãe dela e pediu para vir aqui pedir a bênção da senhora também. Abre o áudio aí, Silvia. Bom dia. Pastor. Você está com saudade da mamãe e sentiu vontade de pedir a bênção dela, né? Primeiro explica para a gente por que você está com saudade da mamãe. Estou com saudade da mamãe porque vai fazer 3 anos. Você perdeu a mamãe tem 3 anos, né? Alguns dias. E aí você vê essa figurazinha linda, né? Pode pedir a bênção para ela, Cília. Dona Cecília. É. Cecília. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Deus tenha misericórdia de ti. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Eu quero o seu contato, viu? Tá bom, eu dou 5. Quero o seu contato para a gente conversar. Tá bom, querida? Amém. O Senhor é Deus, o nosso Deus eterno. Logo nós vamos se encontrar no céu. Pronto, acabou. Amém. Acabou o sofrimento. Mas vamos trabalhar enquanto nós estiver aqui. Para Jesus. Né, minha lindinha? E a gente recebe o conforto, vê o sorriso de uma pessoa que está aqui angustiada, você leva a mensagem, né? Você fala do amor de Deus, você esquece de você. E quando você cuida dos outros, Deus cuida de você. As coisas muda totalmente, vira. Vem aquela alegria no nosso coração, aquele prazer de ver aquela pessoa feliz novamente. Né, minha linda? Eu estou feliz por você. Viu? Que Deus te abençoe, um abraço com carinho, com amor. Dessa aqui, tá? Que te ama, meu amor. Eu te amo. Eu preciso de você. Você é a parte visível de Deus. E eu creio muito mais em Deus, porque conheço a Sala 57 e estou conhecendo você agora. Beijo. Te amo. Amo você. Obrigado. Espírito Santo, conforte teu coraçãozinho, viu, minha lindinha? Igualzinho minha mãe falava. Não tem como não se emocionar, né, Sami? É lindo isso, né? Não tem como, né, Dodorinha, não se emocionar diante de uma cena tão amorosa e real como essa, sabe? A gente está muito carente dessas coisas verdadeiras, sabe? Né, Marcela? Essas coisas enchem o coração da gente de alegria, né, filho? Emocionam a gente. Como é bom, viu, irmã Cecília, a senhora existir, pessoas como a senhora fazerem parte dessa igreja que é tão linda. Obrigado, viu, pela senhora estar aqui. Obrigada, irmã Cecília. Obrigada a você, por você. Igualzinho minha mãe. Todo o carinho que a tinha, a senhora fez igual. Foi muito bom. Bom, eu ficaria aqui amanhã toda conversando com a senhora, viu, dona Cecília? A senhora é linda, lindinha demais. Eu amo a senhora, viu? Eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, Marcia? Amém. Posso falar? Claro que sim. Eu amo o Senhor e essa sala linda e todos esses meus queridos pastores daí, que é todo mundo uma bênção. A humildade de todos os pastores. É lindo demais, eu amo vocês. Eu preciso do Senhor e toda a sala para ser feliz, né? E o resto, esqueci, fugiu da mente. Ela é linda demais. Eu vou entrar nessa tela e vou apertar a senhora desse lado de lá, rapaz. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus que você existe.
Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, viu? Posso pedir oração? Só pedir oração? Por favor, pode orar. Gostaria de Pode pedir pedir. oração pelo Paulo Sérgio, né? Pelo Paulo Sérgio com sua família. Ele é um missionário de Deus. Eu peço oração pela Cláudia, minha filha, pelo Carlos Alberto, pela Adriana e pelo Abel, que é o meu caçula. A Cláudia já aceitou Jesus, voltou para Jesus, mas faltam os outros, né? Eu peço oração pela Silvana, pelo Rogério, a oração da sala, né? E por mim também, para que eu possa trabalhar mais para Jesus. Trabalhar mais sempre, não parar, né? Porque é muito importante. Que Deus nos ajude, que todos nós, nossas igrejas, sejam reavivadas. Porque a minha igreja, ela já está assim. A gente não era acostumado a buscar o Espírito Santo, né? Mas depois que o Espírito Santo começou a assim, ser falado lá, e agora eles já estão orando, pedindo ajuda do Espírito Santo nas pregações, em tudo. Graças a Deus já está melhorando, e muitos dos nossos irmãos já estão entrando na sala, já estão falando da sala, e foi lá que o Rogério colocou o senhor, né? Lá aquele, né? O senhor convidando o povo, né? Para adorar a Deus, entrar na sala e tudo. Foi muito lindo. É muito lindo. Que Deus continue abençoando o Senhor. O Senhor, eu não tive nem dúvida que Deus levantou o Senhor para fazer a frente na sala, pela sua humildade, né? Porque o Senhor transmite humildade. E uma coisa que eu fico pasma, o Senhor não fica rouco. O Senhor não é a mão de Deus. Claro que é. Deus levantou o Senhor, a irmã Ana, espero que ela esteja bem, a sua esposa, ela está bem? Está bem, graças a Deus. Graças a Deus, Giovana, sua filha. Que Deus abençoe esta família do nosso Deus. Foi Ele que levantou. Que Deus nos abençoe. Eu vou continuar orando, porque orando, eu já oro pela sala 57 e pelo Senhor e a sua família. A gente já ora, sempre. Que Deus os abençoe, todos os nossos amados irmãos. Amém. Obrigado, viu? A senhora é uma bênção. Tá bom? Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, obrigado pela bondade que o Senhor tem o tempo inteiro. Obrigado pela vida da irmã Cecília, pela oportunidade de estarmos juntos aqui e vemos momentos tão singelos, né? tão profundos e importantes para nós. Guia-nos nesse dia, Espírito Santo, a pessoa de Cristo, e que a gente possa representá-lo corretamente. Dá-nos um dia feliz por Jesus. Amém. Sim. Amém. Obrigado, viu, lindinha? Obrigado. Muito obrigado. A senhora é linda, viu? Fica com Deus. Amém, Senhor. Todos. Ai, que coisa boa, né, irmãos? Que coisa boa. Eu não sei nem como agradecer a Deus, e a responsabilidade só aumenta. De ter que fazer sempre muito certinho e de alguma forma conseguir chegar ao máximo do coração das pessoas, muito embora seja um desafio grande, né? Eu não vou poder fazer a pipoca hoje, eu tenho um concílio às 8 horas, então já estou atrasado para o meu concílio, vou chegar lá uma meia hora atrasado, então eu peço desculpa, a gente não vai ter a pipoca convencionalmente hoje, para poder chegar lá a tempo menos atrasado, tá bom? Então, é hora de dizer tchau. 1, 2, 3. Tenha um grande dia. Na quarta-feira a gente volta para abençoar o Senhor, tá bom? Pedir a bênção dele. Me desculpe por não fazer a pipoca hoje, porque eu tenho que correr aqui para o concílio. Grande abraço.